E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como funciona a estratégia das bolinhas, que é a estratégia de prova que eu usei para gabaritar a prova de matemática no Enem 2023. Acertei todas as questões, as 45 questões na prova de matemática no último Enem, utilizando a estratégia das bolinhas. Então fica muito ligado, pega papel, pega a caneta, pega o Dorflex, porque algumas verdades podem doer, e anota tudo isso. A estratégia das bolinhas é a estratégia de prova para o segundo dia do Enem. Consiste basicamente em duas partes. Eu chamo a estratégia de ERP, que é a estratégia de resolução de prova, e eu vou dividir isso na classificação das questões, como a primeira parte, e no GTP, que é o gerenciamento do tempo de prova, que é como que você vai distribuir a sua ordem de resolução dentro da prova. Vamos lá, no segundo dia de prova do Enem, você tem as provas de ciência da natureza, com 45 questões, física, química e biologia, e a prova de matemática com 45 questões de matemática. Em primeiro lugar, é importante saber que essa estratégia que eu vou te passar, você precisa treinar, tá? Sem treinar essa estratégia, sem praticar ao longo do ano, você não vai conseguir saber utilizar isso à vera lá no dia da prova. Então, essa estratégia ela precisa ser treinada e talvez você vai encontrar algumas modificações dentro da estrutura básica que eu vou te passar. Lá para os meus alunos, para os meus mentorados, a gente encontra uma estratégia para cada um ao longo do ano. Mas você pode fazer isso também, tá? Mas vamos lá. A primeira coisa é que no segundo dia de prova, para que a TRI, que é a teoria de resposta ao item, valorize a sua nota, que é aquele algoritmo em que dizem que é melhor acertar uma questão fácil do que uma difícil, não é bem assim, mas a TRI ela vai medir a sua coerência de prova, ou seja, ela vai realmente entender que se você acerta questões mais básicas e erra questões difíceis, isso faz sentido. E você acertar uma questão muito difícil lá de função trigonométrica e errar uma questão básica de aritmética não faria muito sentido. Isso vai acabar derrubando um pouco a sua nota. Para classificar as questões, eu vou usar uma estratégia que chama estratégia das bolinhas. Você vai classificar as questões da sua prova sempre em uma bolinha, duas bolinhas ou três bolinhas, dependendo de como você consegue resolver aquela questão. Se liga, presta bem atenção. A questão de uma bolinha é aquela questão da prova que você lê a questão e imediatamente você já sabe o que fazer na questão, na hora, tá? Então imagina uma questão de matemática, eu vou poder colocar um exemplo de uma questão aqui que eu acredito que vai ser questão de uma bolinha para todo mundo. Você vai ler essa questão aqui e você já vai pensar assim: "Ah, eu tenho que fazer isso, isso e isso e eu vou chegar na resposta". Pronto. Essa questão você vai marcar ela com uma bolinha, vai circular ela com uma bolinha e vai resolver ela na hora. Então, a questão de uma bolinha é aquela questão que você lê e resolve na hora. Questões de duas bolinhas são questões que mais ou menos parecidas com essa. É importante dizer que, assim, cada aluno vai ter uma classificação diferente de questão, porque o que é fácil para o aluno que acerta, tipo, 40 questões das 45 de matemática, não é fácil para um aluno que acerta 15 questões. Então, essa classificação ela é sua, tá? Mas essa questão aqui pode ser uma questão de duas bolinhas para muita gente. Você vai ler a questão e você vai ter uma ideia de mais ou menos o que fazer, mas você não consegue fazer na hora. Essa questão de duas bolinhas, você vai marcá-la com duas bolinhas e vai pular essa questão. Você não vai resolver ela nesse primeiro momento. Mesmo que você ache que você saiba fazê-la. Por quê? É uma forma de evitar que você perca tempo com uma questão que você talvez não tenha certeza, beleza? E as questões de três bolinhas, eu vou colocar uma aqui que pode ser três bolinhas para muita gente, é aquela questão que você olha aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não sabe o que fazer naquela questão, parece que a pessoa está falando. Será que. Eu não sabia que tinha alemão no Enem, né? Você não está entendendo nada do que tem ali. E aí você vai pular essa questão provavelmente você vai chutar e tá tudo bem com isso, não tem problema. O importante é você classificar essas questões e essa classificação você faz à medida que você vai resolvendo a prova mesmo. Tudo certo com a classificação da prova. Agora eu vou mostrar para você qual que vai ser o seu GTP, o seu gerenciamento de tempo, a sua ordem de execução. Eu costumo dizer que se natureza tem um peso de menos de 3 vezes maior do que o peso de matemática para o seu curso, e eu fiz um outro vídeo aqui te mostrando como encontrar os pesos para o seu curso, dependendo da universidade. Lembre que dependendo da universidade e do curso que você quer, os pesos para as provas são diferentes. Então, se a natureza tiver um peso, por exemplo, 2 vezes maior que o de matemática, você vai começar a prova pela prova de matemática. Se natureza tiver um peso de 3 vezes mais do que o de matemática, aí você vai começar por natureza, beleza? Menos que 2 vezes, se matemática tem um peso maior, se os pesos são iguais, você começa por matemática. E você vai ficar 2 horas na prova de matemática resolvendo todas as questões de uma bolinha que você encontrar.
Você vai abrir a prova e à medida que você for resolvendo a prova, você vai marcando com uma bolinha. Se é uma bolinha, resolve. 2 bolinhas, pula. 3 bolinhas, pula. Uma bolinha, resolve. Uma bolinha, resolve de novo. São 2 horas procurando questões de uma bolinha na prova de matemática. Galera, o ideal é que nessas primeiras 2 horas de prova você consiga resolver todas as questões de uma bolinha, ou seja, o ideal é que você leia toda a prova de matemática nessas 2 primeiras horas, resolvendo as questões de uma bolinha. Eu sei que no começo isso vai ser bem difícil, mas é por isso que eu voltei lá atrás. A prática é super importante. Você treinar sua estratégia, fazer simulado, fazer prova antiga vai te fazer muita diferença. Por que que é importante começar com essas 2 horas de prova? Porque a prova de matemática ela exige um pouco mais de cálculos, né? Então, quanto menos cansado você tiver mentalmente, melhor você vai fazer sua prova e menos chance você vai ter de errar bobeirinha, né? Que é o que derruba a sua nota, é o que faz a TRI jogar a sua nota para baixo. Errar uma questão que você achava que era fácil. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Existe um pesquisador que fez essa curva aqui. Aqui eu tenho. Tá aqui, né? Tempo por concentração. À medida que o tempo vai passando, a sua concentração vai diminuindo. Então, acredita-se que, na média, até 2 horas e meia, você tem ali um pico de concentração dentro da prova e depois você vai perdendo essa capacidade de concentração. Eu quero resolver essa prova de matemática no começo para você resolver fully no flow, né? No seu melhor momento mental da prova. 2 horas de prova, você deu 2 horas para a prova de matemática e passa para a natureza. Mesmo que você não tenha terminado de ler todas, você vai fazer isso. Na prova de natureza, você vai ficar 1 hora e meia resolvendo questões de uma bolinha. Eu costumo dizer que é legal você pegar a prova de natureza, folhear a prova de natureza no começo, marcando com F as questões de física, Q de química, B de biologia. É fácil identificar a maioria das questões que são de física, química e biologia, e todo mundo tem sempre uma preferida e uma mais odiada. Geralmente o pessoal acha biologia mais fácil e física mais difícil, né? Então, você já pode, quando você passar para a natureza, comece por essas questões da matéria que você acha mais fáceis, resolvendo as questões de uma bolinha, e depois você vai para a química, se você começou por biologia, química e depois física, sempre resolvendo uma bolinha. 1 hora e meia na prova de natureza. Pronto, 3 horas e meia de prova, você vai voltar para resolver as questões de 2 bolinhas. E você vai ter mais 1 hora e meia para resolver essas questões de uma bolinha, de 2 bolinhas, tanto na prova de matemática quanto na prova de natureza. O ideal em relação a cartão-resposta no segundo dia, que eu penso, é você ir marcando as questões à medida que você vai fazendo a prova. Pega o seu documento, vai marcando no cartão-resposta. Por quê? Porque é uma prova que você gasta muito tempo para fazer as questões, então se você tiver que voltar no final, parar de fazer questão para marcar cartão-resposta, você pode se enrolar. Beleza? Essa é a ideia que eu passo de estratégia de bolinhas de segunda prova. Eu vou fazer outros vídeos falando de estratégia de prova aqui e fica ligado porque vai ter vídeo também da estratégia do primeiro dia de TRI e falando também sobre o SISU. Forte abraço.